Então, irmãos, entenda que Deus, já de antemão, já havia definido, decidido que para salvar a humanidade era necessário ali o seu filho ser sacrificado na cruz do Calvário. É por isso mesmo que, mesmo tendo condições, o Senhor Jesus, irmãos, de se livrar daquele momento, ele não podia e não fez. Por quê? Porque acima de qualquer outra coisa estava a vontade do Pai. Acima de qualquer outra coisa. Jesus colocava a vontade do Pai suprema em primeiro lugar. Então ele veio fazer a vontade do Senhor. O seu maior desejo era fazer a vontade do Pai. O nosso Senhor, de forma alguma, irmão, foi impotente nas mãos dos seus inimigos, dos seus algozes, daqueles que vieram ali para prendê-lo, para realmente ali executá-lo, as ordens do império. Por isso, lembre, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Entenda isso claramente. Esse texto é claríssimo, irmãos. Não é margem para dúvida. E além desse texto que lemos, temos uma série de evidências bíblicas que comprovam exatamente o que o Senhor Jesus está falando. E através dos evangelhos e de tudo aquilo que existe nas Escrituras, irmãos, nós podemos ter cada dia mais comprovações de que de fato isso é uma verdade. Estaremos examinando algumas provas aqui antes de a gente celebrar a ceia do Senhor nesta manhã. Além do texto que lemos, existem muitas outras evidências que testificam essa declaração do Senhor Jesus. A primeira prova está em João 18, a partir do versículo 3, há um registro da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi preso, estava no olival, no jardim. Depois, ali ele se encontra, Judas está com aquela turba de pessoas, e ali há um encontro. Um grupo de oficiais, os principais sacerdotes, eles foram até o jardim para prender Jesus. E ali, irmãos, é interessante, há um diálogo entre Jesus e toda essa turba, e todas essas pessoas que estavam ali. E chegou ali no versículo 13, o que está dizendo? E chegaram para encontrá-los, e ali há uma pergunta que o Senhor Jesus faz. Jesus pergunta para eles: a quem buscais? Jesus pergunta para eles. E eles respondem. O que eles falam? A resposta deles: Jesus de Nazaré. Então o próprio Senhor Jesus disse para eles: olha, sou Jesus. E quando eles disseram isso, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Caíram por terra. Então quer dizer que eles caíram diante do nosso Senhor Jesus. Veja tamanho, irmãos, a glória do nosso Senhor Jesus ali diante daqueles homens. E Jesus pergunta: quem vocês estão buscando? Jesus pergunta: a Jesus de Nazaré. E eles dizem: Jesus diz: sou eu. E nesse exato momento eles caem para trás. Logo aqueles que foram enviados para prender Jesus, logo aqueles que foram os melhores que o Sinédrio poderia escolher para ir para o jardim, para ir então prender Jesus. E eles, ao se deparar com Jesus: sou eu, Jesus disse, e todos eles caem diante da majestade do nosso Senhor, irmãos. Não há, irmãos, não há poder no homem para com o nosso Senhor Jesus, para com Deus. Então, irmãos, Jesus estava no controle de todas as coisas naquele momento. Então, irmãos, todos aqueles soldados, poderia ser quem for, aquela comitiva, não eram páreos para o nosso Senhor Jesus. Entenda isso. Clareza, primeira prova. Segunda prova, mais adiante, continue o texto. Mais adiante, o que acontece? Pedro, você sabe que tem uma espada, porque Jesus disse lá atrás: olha, agora vocês têm uma espada, né? Então, aí diz: temos duas aqui, Jesus, já basta. Então ele está em posse dessa espada. Aí, no versículo seguinte, no 11, no versículo seguinte, você está acompanhando aí, não é? Pedro, o que ele faz? Ele decepa a orelha do servo do sacerdote, que se chamava, João nos dá essa informação, né? Malco. João dá essa informação, os outros evangelhos não tem. Mas no evangelho de João está ali. Malco era servo do sumo sacerdote. E ali o que Jesus responde para ele? O adverte no versículo 11. Jesus disse para ele: olha, Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Veja, meus irmãos, Jesus estava no controle. Então Jesus poderia realizar no momento que quisesse algo para se livrar daquele momento. Se nós formos em Mateus, há uma continuação e dessa mesma história. Nós estamos aqui em João, mas se você for em Mateus 26, no versículo 47 e diante, nós veremos a mesma passagem, mas com outros detalhes, outra riqueza de detalhes. Porque ali, na sequência, você verá
algo importantíssimo também, que coaduna com aquilo que nós estamos aqui falando nesta manhã. Olha aí, Mateus 26, o 47, você vai ver a mesma passagem. Ali está dizendo o que, meus amados irmãos? E estando ele ainda a falar, chegou Judas, um dos 12, com ele a grande multidão, né? Com espadas e varapaus enviadas pelos principais sacerdotes, pelos anciãos do povo. E o que eu traí ali, o Judas o beijou, né? E ali ele falou, esse o prendeu, e logo aproximou-se de Jesus e o beijou. E Jesus, porém, disse, amigo, aqui vieste, então aproximou-se eles. Olha o versículo 53. Ou pensas, é a mesma história, mas Jesus ali diz, aquilo que João ali não colocou, mas aqui Mateus tem. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha só, irmãos, o poderio do nosso Senhor, no momento em que quisesse. Ele poderia, irmãos, chamar as 12 legiões de anjos. Mas aí há um detalhe, o 54 diz, como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Ei, irmãos, olha só, irmãos, o zelo pelas Escrituras que o nosso Senhor Jesus tinha, a vontade do Pai, o zelo pela Escritura. Então, o impedia de realmente executar ali o poderio e ali sair dali daquele momento, daquela situação. Então, entenda, meus irmãos, que Jesus sempre esteve no controle daquela situação. Mais uma prova que Jesus quisesse, ele colocaria um ponto final naquele momento, mas ele coloca as Escrituras em primeiro lugar, ele coloca a vontade do Pai em primeiro lugar sempre. Então, irmãos, nós não podemos ser negligentes e muito menos ingratos. Porque, irmãos, o Senhor fez isso por amor a mim e por amor a você. Deus nos amou tanto, você sabe, João 3,16, que deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus para conosco é enorme, é extraordinário, irmãos. Não há uma compreensão para compreendermos esse amor. Ele decidiu, por amor a nós, se entregar naquela cruz do Calvário. E o que nós podemos fazer, irmãos, é não ser negligentes, fazer tudo, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Nada do que podemos fazer, irmãos, se considere como um esforço, porque é o que nós temos que fazer exatamente, porque Ele fez por nós o que ninguém faria, meus irmãos. Ninguém faria por nós o que Ele fez. Ele nos amou tanto que se entregou naquela cruz do Calvário. Devemos, querido meu irmão, estar sempre dispostos, sabe? Disponíveis a adorar, a exaltar o nome do Senhor, a todos os dias da nossa vida, entregar nas mãos dEle e orarmos, adorarmos, sabe? E a cada dia nos render aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça, meu irmão. Somente assim nós vamos vencer, sabe, irmão? Trazer alegria ao Senhor Jesus, que Ele possa olhar para mim e para vocês e olha, realmente valeu a pena morrer por esses, valeu a pena morrer, ainda que muitos dê desgosto para Ele, que eu e você possamos, meus irmãos, dar alegria ao Senhor, sabe? Alegria ao Senhor a cada dia, que a sua vida, irmão, seja uma prova de que realmente valeu a pena o Senhor ali se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Quantos estão dispostos a isso, irmãos? Amém, meus irmãos? Vivamos para o Senhor, pois Ele fez por nós o que ninguém faria. Mas esse tudo, irmãos, que muitas pessoas entendem que não é o que podemos ter e conquistar nessa terra. Esse tudo vai muito além disso aqui, dessa terra. Esse tudo significa a eternidade nos céus. Esse tudo, irmão, significa que nós estaremos com Ele para sempre. Então, irmãos, que você viva cada dia, sabe? Se santificando, buscando ao Senhor. E cada dia melhorando. Cada dia mais você melhore e avance nesse processo. Esteja mais próximo do Senhor. Amém, meu irmão? Ele nos deu a chance de viver uma vida eterna. Jesus disse, o Pai me ama. Porque Jesus fez a vontade do Pai. Ele disse, olha, o Pai me ama. E nós vimos, irmãos, no jardim, que Jesus tinha condições aí de acabar com tudo, né? Aqui no Getsemane, você tem acompanhado. Mas para a vontade de Deus não fez, por amor às Escrituras não fez. Mas a vontade de Deus prevaleceu. E é isso que Jesus, ele realizou. Então, irmãos, Jesus nesse processo de prisão, ele demonstrou
que não estava incapaz diante daqueles homens, daquela turba, de todos aqueles soldados que estavam ali e foram buscar. Ele não estava incapaz. Que se ele quisesse, naquele momento, você viu, chamaria 12 legiões. Você viu que os soldados caíram para trás. Você viu, está vendo essas provas. E mais uma prova, uma terceira prova. Que mesmo ainda o Senhor na cruz, depois dos 2 julgamentos, no Sinédrio, depois de Pilatos, e aí na cruz, há mais uma evidência disso. E mais uma prova. É a terceira, hein? João 19, 28. João capítulo de número 19. Olha aí o versículo 28. E aí, o que está dizendo? Sobre a morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, olha aí, mais uma vez, hein? Para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Olha só, meus amados. Tenho sede. Aqui está, irmãos, mais uma evidência do autocontrole completo do nosso Senhor. Antigamente, havia sido previsto que eles dariam ao Salvador de beber vinagre misturado com fel. Jesus estava atento ao cumprimento das Escrituras, irmãos. E nos Salmos 69, ali está dizendo, irmãos, exatamente o que deveria se cumprir naquela cruz. Naquele momento da crucificação, Jesus estava já na cruz, e ele estava ali atento a isso, a cumprir a palavra, a cumprir a Escritura. Estava previsto isso. Salmo de número 69, no versículo de número 21, olha aí. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha só, queridos irmãos, para que essa profecia pudesse ser cumprida, Jesus na cruz, ele disse: tenho sede. Com isso, irmãos, evidencia o fato de que Jesus estava completo das suas posses, das suas faculdades mentais, e que a sua mente estava desnuviada, ainda que em sofrimentos. Jesus tinha, irmãos, total controle das suas funções cognitivas. Jesus estava ali, irmãos, lúcido, ainda que em sofrimento, estava ali na cruz, mas ele estava ali, irmãos, atento ao que estava acontecendo. E principalmente, veja, ele, irmãos, fez toda uma cronologia das profecias e viu que faltava uma. Então ele disse: tenho sede. E o que fizeram, irmãos? Deram ali, então, vinagre ali para ele. Então, irmãos, entenda, Jesus estava no controle dessa situação, e mesmo, irmãos, após 6 horas, quantas horas Jesus ficou na cruz? Eu já disse, né? Anos. 6 horas Jesus ficou na cruz. Então, que hora ele foi crucificado? A hora terceira. A hora terceira, do calendário judaico, é a hora, que quantas horas são? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, Marcos 15, 25, Jesus foi crucificado a hora terceira. A hora terceira, Jesus foi crucificado. Então, irmãos, ele permanece das 9 horas da manhã, passa meio-dia e depois ainda vai mais 3 horas. Então, a hora nona dá então exatamente quantas horas? Conta aí. É bom de matemática? 6 horas, eu não preciso. Então, 6 horas, irmãos, Jesus ficou na cruz ali do Calvário. Então, irmãos, sua mente estava tão lúcida que ele ainda consegue, irmãos, fazer uma cronologia das todas as profecias, irmãos, que ainda não foram cumpridas, e estava faltando exatamente essa. Então ele estava lúcido, estava com completo, irmãos, controle das suas funções cognitivas, sua mente ainda estava ali, irmãos, boa, estava ali, ainda que sofrimento do Senhor ainda, irmãos, consegue ali ver e entender, opa, falta uma. Aí ele diz: tenho sede. E então, irmãos, ali você sabe o que aconteceu. E deram então para ele, colocaram uma esponja ali, um caniço, e então foram até Jesus dar a ele o vinagre. Então, queridos, entenda que Jesus, mais uma vez, mais uma prova, ele estava pleno controle da situação. Então, ele conferiu uma a uma, e aí exatamente essa foi a que cumpriu. Então, justamente aquilo que o salmista está dizendo e que a gente aqui revisou. Então, irmãos, entenda que ninguém atira de mim, mas de mim mesmo a dou. Então, tenho poder para dar e poder para tomá-la, né? Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Veja isso. Que coisa linda e maravilhosa. Mas ainda mais uma prova. Você quer outra? Vamos mais uma, então. Próximo ainda, a verificação. O Espírito Santo nos fornece. E a autoridade do nosso Senhor Jesus é encontrada mais uma
aqui em João ainda em João 19, olha só que coisa interessante, provando a palavra mesmo que Jesus estava no controle. Ninguém toma do Senhor, Ele mesmo a dá. Tem poder para dar e poder também para tornar a tomá-la. João 19:30, você verá comigo mais uma evidência, mais uma prova, uma quarta prova de que Jesus estava em pleno controle da situação. Versículo de número 30, falando sobre a morte do Senhor Jesus ainda. E quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está consumado. E o que aconteceu em seguida? Mais uma prova. Ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Significa que o Senhor Jesus estava com a cabeça ali, estava atento, não estava assim, desmaiado. Estava, para inclinar, tem que estar assim, não é, irmão? Então, não já estava assim. Ele estava atento, estava ali, tudo que estava acontecendo, ele estava ouvindo tudo que se falava contra ele. Ele estava ouvindo, irmãos, para fazer então toda a cronologia de profecias, de tudo aquilo que a Escritura dizia, ele estava lúcido. E mais uma prova aqui, que ele mesmo inclinou a cabeça e disse o quê? Está consumado. Está consumado. Então, irmãos, Jesus não era um sofredor impotente, não estava desmaiado, ele estava, pelo contrário, lúcido, e ele mesmo entregou e disse, está consumado. Entenda, queridos, no momento que ele quis, ele se entregou, abaixou a sua cabeça e disse, no seu último suspiro, ele disse, no versículo, aí você vai para Lucas, olha, vamos lá para Lucas 23 e de 46, que você verá aquilo que aconteceu. Jesus expirou, Mateus, dentro de uma ótica lucana, você verá comigo também, que o Evangelho de Lucas comprova, assim como os outros, o poderio do nosso Senhor. Lucas capítulo número 23, você, rapidamente aqui, irmãos, antes da gente cear, olha aí, Lucas 23, número 46, olha o que se diz. E o que ele diz? Ele clamou, não é, irmãos? Com uma grande voz, e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. E ali, irmãos, entregou-se ao nosso Deus. Então, irmãos, com muita precisão, todas as palavras concordam com a própria declaração que tantas vezes citamos aqui. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Essa é a nossa base, nosso texto. Mais uma prova? Aí mais uma prova. Já está em João 19 ainda, não está? Deixa aberto ali, João 19 também. Aí o versículo 31. A gente ceia mais uma prova para a gente, aqui nessa manhã, testificando. João, voltamos para João, hein, irmãos? Hoje, muitas referências aqui. É bom para treinar, né? É bom para você treinar e desfolhar a sua Bíblia um pouco mais. João 19, versículo 31, o que diz ali, olha só. Então, irmãos, Jesus foi crucificado, ele expirou. Aí, o que acontece? No dia seguinte era sábado, não era? Então, os judeus foram fazer um pedido a Pilatos, para que ali eles morressem, né, rapidamente, para diminuir o processo de morte. Então, pediram para Pilatos quebrar as pernas dos crucificados e os corpos fossem tirados. Aí no versículo 32, o que aconteceu? Foram, pois, Pilatos dá então o veredito da ordem, então eles foram lá, e os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro. Quantos foram crucificados com Jesus? 2, né? Então, quebraram as pernas do primeiro, e depois do outro. E no 33 diz o que, irmãos? Mas vindo a Jesus, os soldados, o que aconteceu? Viram que já estava morto, então não lhe quebraram as pernas. Veja bem, o Senhor Jesus foi crucificado com 2 ladrões, né, irmãos? Eles foram crucificados no mesmo tempo, respectivas cruzes, né, irmãos? Agora, no final do dia, os 2 ladrões ainda estavam vivos. Por isso o soldado quebrou de um, quebrou do outro também. Estavam vivos ainda. E a gente sabe que, lendo um pouco a história
né, dos crucificados, a gente entende que um crucificado demorava muito para morrer. Por isso era uma morte lenta. Crucificado, aqueles que eram crucificados morriam lentamente. Por quê, irmãos? Nenhum membro vital era perfurado ou quebrado. Então eles tinham ainda batimentos, eles tinham respiração, ainda que sofrendo. Olha só, é terrível, porque eles queriam deixa eles sofrer, deixa eles morrerem, até eles não aguentar mais e morrer. Olha só, coisa terrível a crucificação era. Então eles deixaram na cruz, deixa eles morrer por si próprio, agonizando, sem água, um sol maior do que esse que nós estamos aqui. Moscas. Por quê, irmãos? Ali era o ambiente que eles sempre faziam crucificação. Então, tirava um, colocava outro. Então, você sabe, olha só o ambiente. Você parou para pensar o ambiente do Gólgota, do Calvário? Um ambiente, irmãos, terrível. Terrível. Então, eles eram deixados lá. Deixa eles morrer. Então, demorava-se muitas vezes 3, 4 dias para morrer. O sujeito morrer 3, 4 dias. Veja, agonia, fome, sede, sofrimentos. Então, irmãos, veja como os romanos eram implacáveis a quem fosse contra a vontade deles. Então, irmãos, olha só, era extremamente dolorosa. E geralmente essa morte era muito lenta. Mas, perceba, não foi natural, então, que Cristo morre muito rápido. Jesus, então, morre antes do esperado. Mas os outros dois estão vivos. Mas Jesus morreu antes. Significa que ele mesmo, mais uma vez comprovando, ele mesmo se entregou ao Pai. Não há poder humano, irmão, sobre o Senhor Jesus, nem Deus. Ele mesmo, no momento em que quis, Senhor, a ti entrego o meu espírito, Pai. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus, mas os outros dois ainda estavam vivos, era natural. Eles iriam passar e iriam sofrer ainda mais dias. Mas os judeus foram até Pilatos, é Páscoa. Não pode ficar aí exposto o corpo. Então tira, quebra a perna para diminuir o processo de morte. E então eles possam ser retirados e jogados lá na vala. Então, irmãos, eram jogados todos numa vala, como indigentes. Era terrível, irmãos, o processo de crucificação. Então, irmãos, por isso o centurião diz, e você sabe que tudo que aconteceu depois, né? O dia estava, e de repente escureceu tudo. E houve terremoto, muitos estavam em sepulturas, saíram. Irmãos, mostrando que Jesus de fato foi, irmãos, uma morte sobrenatural, miraculosa. Então, irmãos, perceba que até mesmo o centurião que estava diante lá disse, olha, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele reconheceu, irmãos, um romano, centurião de alta patente, reconhece que, olha, para tudo que está acontecendo aqui, não. Ele realmente era o Filho de Deus. Então, queridos irmãos, perceba comigo, nos versículos seguintes, 51 e 52, ao véu do templo se rasgou, você vê, a terra tremeu, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, tudo isso aconteceu, irmãos, e não foi uma morte comum, e foi testemunhada, e você vê tudo o que aconteceu em seguida, todas essas coisas se sucederam. Então, irmãos, entenda, aqui foram realmente evidências, realmente de fato, de que o que nós falamos aqui nesse texto faz sentido. Vamos ler todos juntos mais uma vez, o versículo 17 e 18. Mais uma vez posso dizer contigo, irmãos, dessa verdadeira prova incontestável, dentro de tantas outras, de que o nosso Senhor Jesus sempre esteve no controle. Sempre esteve ali pronto, mas Ele não fez por amor a mim e por você, por obediência ao Pai, pela vontade do Pai lá soberana e também pelas Escrituras. Tinham que ser cumpridas. Então, queridos irmãos, vamos viver cada dia mais pelo nosso Senhor, façamos mais e mais, se rendamos mais e mais a Ele, façamos aquilo que Ele quer que nós façamos, a sua vontade, e mais o Senhor se agradará de todos nós. Vamos ler todos juntos mais uma vez, irmãos, nosso texto base nesta manhã, João capítulo de número 10, versículos 17 e 18. Uma só voz, hein? Bem forte, amém? Todos nós? 1, 2 e 3. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento, pode ficar melhor, mais forte, vamos lá. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém,
mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Senhor, ó Pai, aqui está as provas, Senhor. Ainda que esse texto seja claro, muitas evidências, Senhor, nos mostram, Pai, que tudo o que Tu fizeste, Pai, ainda que estava no controle de tudo, poderia, Senhor, dar um ponto final naquela história, mas não fez por amor ao Pai, porque o Senhor mesmo disse, por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, e nós, Pai, estamos aqui hoje, porque o Senhor ali se entregou naquela cruz por nós, sofreu tudo, Deus, fez tudo ali, Senhor, por amor a nós, pela vontade do Pai, para que se cumprisse as Escrituras. Nós aqui, Pai, somos gratos a Ti, queremos, Pai, enfatizar nossa gratidão, queremos enfatizar, Pai, tudo, Senhor, aqui nessa manhã e dizermos, Pai, obrigado, graças nós te damos, Pai, mas, Pai, nós não podemos viver somente de palavras, Pai. Que hoje, meus irmãos, entenda de uma vez por todas, que haja uma evidência, Pai, que seja concreta, por ações nossas durante o dia a dia, que venham, meu Pai, comprovar exatamente, ó Pai, o que nós estamos falando, que a nossa gratidão a Ti, meu Pai, seja suprida e seja, Pai querido, provada com ações, que possamos sair daqui, meu Pai, convictos de tudo, Senhor, que o Senhor nos fez, e de que, meu Pai, o Senhor passou por coisas terríveis, por amor a nós. Que possamos, Pai, querido, viver por Ti nessa terra, Pai, até o último suspiro nosso nessa terra. Podemos, Pai, dar bom testemunho, Senhor. Possamos, meu Pai querido, pregar a Tua palavra enquanto, Senhor, há tempo. Podemos, Pai, ser como instrumentos Teus para esta geração perdida. Meu Pai, usa cada um aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que todos aqui, meu Pai, venhamos, Pai, não medir esforço, Senhor, para estar na Tua presença, para fazer a Tua vontade, Deus. Que ela seja sempre soberana em nossas vidas, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai, cada vida aqui hoje, Senhor, nas Tuas mãos. Meu Pai, a minha oração e desse povo que aqui está, é que a cada dia, Senhor, nós venhamos lembrar de o Senhor fez por nós, Pai. E mesmo tendo condições de acabar com tudo naquele momento, o Senhor lembrou da vontade do Pai, o Senhor lembrou que as Escrituras devem ser cumpridas e também o Senhor lembrou de nós. O Senhor olhou e viu nós, meu Pai, que estaremos perdidos, que estaremos todos mortos, meu Pai, sem, Senhor, Pai, sem nada, Senhor. E ali o Senhor se compadeceu de nós e ali não, eu vou até o final. Eu vou até o final para que eles possam ter vida e vida com abundante. Deus querido, que esta palavra ecoe, Pai, em nossos corações e que daqui para frente, Deus, venhamos viver verdade, cada dia mais viver um compromisso contigo real, Pai. Viver para a Tua vontade, viver para Ti, ó Deus. O mundo, Senhor, não tem nada para nós. O mundo, meu Pai, desde muito tempo nunca teve, Senhor, somente Tu o tens para nós, Pai. Ainda que nós destoamos desse mundo, Pai, e que seja difícil a jornada de alguém que é carnal viver nessa terra, Pai, mas nós vamos vencer. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor disse ao Senhor que nós possamos buscar mais o Espírito Santo e viver por Ele, meu Pai, nesta terra, e cada dia mais o Senhor seja conosco e assim nós venceremos em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, esta igreja, esse corpo de Cristo que aqui reúne, entrego cada vida aqui hoje que ouviu esta palavra, que ouviu, meu Pai, as provas incontestáveis daquilo que o Senhor é, Pai, de todo o poder que o Senhor tem. Esse está à testa do Pai hoje, e em breve o Senhor virá nos buscar e nos retirará desta terra, Pai. Está faltando pouco tempo, mas que possamos nos consertar hoje ainda contigo, meu Pai. Que podemos nos arrepender mais e mais dos nossos maus caminhos e poder viver cada vez mais para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Pai, continue a falar em nós, continue a fazer para a Tua vontade, continue a se mover, meu Pai, em nossos meios, em nossos corações, e que diariamente venhamos, Pai, estar buscando ao Senhor mais ainda, é isso que o Senhor deseja, e agradaremos mais do Senhor, o Senhor se alegrará de nós, e o Senhor verá, meu Pai, que valeu a pena morrer por nós, e cada vida, meu Pai, que se prontificar a fazer a Tua vontade, o Senhor se alegrará. E grandes serão as vitórias nossas. Nós vamos vencer o mal e tudo que se levanta contra nós. Para a Tua glória, Pai, já nos posicionamos e damos graças pelo fruto da vide, pelo pão. Abençoa esse pão, meu Pai, abençoa esse fruto da vide que os meus irmãos irão consumir aqui hoje e eu também. Pai querido, que ao consumir, meu Pai, não seja simplesmente um símbolo, mas que possa fazer, Pai querido, em nossos corações fazer vibrar, fazer em nós, Pai, algo novo, algo, meu Pai, que cada vez mais nos chame para a Tua presença, que nós venhamos ressuscitar mais e mais o primeiro amor, meu Pai, em nós, e cada vez mais vivamos por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, damos graças pelo pão, pelo fruto da vide. Obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito
e que o fará ainda em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. E graças ao bom Deus. Amém, meus amados irmãos. Vamos então a cada dia viver pelo Senhor. Vamos então estar fazendo tudo, irmãos, pelo Senhor, porque Ele fez tudo por nós.